Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, os africanos antes e depois dos europeus. Na aula passada, a gente viu que o continente africano é um continente imenso, que temos 54 países. E todos esses países, eles têm culturas diferentes, costumes diferentes, e características próprias. Nós temos, a presença, a manifestação cultural de alguns desses países. Então, na Nigéria, na República Democrática do Congo, Moçambique e Angola foram países que saíram muitos africanos para vir para o Brasil, para trabalhar, para serem escravizados. E até hoje a gente tem heranças e cultura de alguns desses povos. Então, nós temos na página 100 um mapa que mostra, como é que está, o continente africano hoje e em algumas partes, alguns desses países onde, saíram muitos desses escravos para vir para cá, para o Brasil. Na página 101, nós temos falando, pessoal, de algumas dessas culturas, desses povos africanos. Então, nós temos os bandos, nós temos o Reino do Congo, que a gente viu na aula passada, temos os iorubais, que são povos que têm atividades econômicas, têm uma própria cultura, têm culinárias diversas e assim por diante. Nós vamos ver agora os africanos que foram trazidos para o Brasil. Como foi que esses africanos, pessoal, eles vieram para cá? A gente sabe, pessoal, que eles não vieram por vontade própria. Então, eles vieram para cá para trabalharem, para serem forçados, à escravidão. E a gente sabe que eles vieram através de quê? Do tráfico negreiro, ou o chamado comércio de pessoas. Então, na página 105, nós temos um mapa que vai mostrar como foi, essas rotas, de onde foi que eles saíram e o trajeto que eles fizeram, para os portos até chegar aqui no Brasil. Então, nós temos aqui, o continente africano e temos o Brasil. E temos algumas cidades de onde vieram esses escravos. Eles vieram para desembarcar no Rio de Janeiro, em Salvador, Recife, São Luís e Belém. E eles são responsáveis, por algumas manifestações culturais que nós temos até hoje. Eles vieram para cá e aqui eles fizeram o quê? A sua própria cultura, deixaram o quê? As suas raízes. Então, nós temos aqui, duas imagens que são de mulheres de diferentes reinos, de diferentes locais, diferentes países que vieram para o Brasil. Na página 106, nós temos falando como foi a viagem desses escravos para cá, para chegarem aqui no Brasil, como foi o desembarque deles. A gente sabe que o comércio de africanos ele vai durar mais de 300 anos e durante esse longo período, esse longo tempo no Brasil, esses africanos, eles foram trazidos em péssimas condições. Então, as condições de viagem eram o quê? Péssimas, muito ruins. Os navios eram superlotados, as pessoas eram muito apertadas, vinham muito apertadas, umas em cima das outras. Então, onde cabiam 100 pessoas, vinham mais de 300 muitas vezes. Por quê? Porque o preço, pessoal, em média de cada escravo era muito alto. Então, havia o quê? Mais lucro. Quanto mais se traziam escravos, mais esses fazendeiros, esses senhores, eles lucravam. Então, eles achavam melhor fazer o quê? Trazer um lote maior de escravos. Essas pessoas, elas passavam fome, tinha pouco alimento, passavam sede. Muitas vezes, eles morriam nesse trajeto, porque não aguentavam, por conta das péssimas condições. Os mercados do Rio de Janeiro, Salvador e Recife são os principais que a gente sabe que recebiam esses escravos. E lá, havia a compra e a venda desses escravos. O trabalho, como era a divisão de trabalho, com esses escravos. Os escravos homens, eles faziam o quê? Eles trabalhavam como agricultores, como carpinteiros, ferreiros, pescadores, carregadores, entre outras coisas. Já as mulheres, elas cultivavam as terras, elas cuidavam dos doentes, cuidavam dos filhos, colhiam,
moíam a cana, lavavam, passavam, faziam partos, então elas eram parteiras, vendiam doces e salgados. Além, né, pessoal, de desempenhar outros papéis nas fazendas, né, cuidando dos filhos desses fazendeiros, né, cuidando das senhoras. A gente sabe que eles tinham, né, pessoal, algumas resistências. E por conta dessas resistências, muitas vezes eles eram o quê? Violentados e castigados. Então eles faziam o quê? Eles eram vigiados de perto, eles eram castigados por pouquíssimas coisas. Então, se eles se distraíssem no trabalho, eles eram acorrentados, eram chicoteados. A gente sabe que havia a palmatória, que era uma forma deles castigarem também. Eram usados galões para golpear as mãos, a máscaras de Flandres, que nós estamos vendo aqui na 107, que era uma máscara de ferro que as pessoas colocavam na boca, que as pessoas não podiam comer e nem beber água. Então, eles só podiam o quê? Respirar. Então, foi uma forma de violência, né, e de castigo que esses escravos passaram. Na página 108, nós temos falando da resistência. Então, onde há escravidão, há resistência também. Então, muitas vezes, os escravos, eles não faziam, né, o que esses senhores pediam. Então, eles se revoltavam. Se revoltavam com o excesso de trabalho, com os castigos corporais, que eram lhe impostos, o fato do senhor muitas vezes enganar ele, ou seja, dizer que futuramente eles poderiam comprar sua carta de alforria e não acontecia, né, isso. Então eles se revoltavam. E como forma de resistência, eles usaram a capoeira, né, que é uma dança, né, pessoal? Eles jogavam a capoeira, promoviam festejos, que nós tínhamos o chamado jongo, que era uma dança, uma manifestação cultural que eles faziam, onde eles dançavam, eles tocavam tambores e cantavam. Eles também desenvolveram, né, pessoal, alguns jogos que eram uma forma de resistência. E nós temos também a questão da fuga, que muitos escravos eles fugiam para os chamados quilombos. Então, eles montavam esses quilombos. Por quê? Porque eles queriam serem livres, queriam formar suas famílias, queriam resistir contra esses senhores. Na página 109, nós temos falando do quilombo de Palmares, que é um quilombo que ficou muito conhecido, né, durante esse período da escravidão. Certo, pessoal? Então, hoje, nós temos, né, como uma forma de lembrar dessa resistência desses escravos, o dia 20 de novembro, que é chamado Dia Nacional da Consciência Negra. E nós temos como figura principal, né, pessoal, o Zumbi de Palmares. Por isso, o Quilombo de Palmares, que era o líder deles. Então, ele se reuniu, vários desses escravos fugidos, né, e lutaram contra esses senhores. E o aniversário de morte dele foi o dia 20 de novembro. Então, por isso que até hoje, né, nós temos o 20 de novembro, que é aqui no Brasil, o Dia da Consciência Negra. Nas nossas atividades, nós vamos para a página 112, 113, 114 e 115 para a gente concluir o nosso capítulo 3.